Olá pessoal, a receita de hoje é desse bolo maravilhoso. Em uma panela nós vamos adicionar uma lata de leite condensado, 100 gramas de chocolate em pó 32%. Nós vamos misturar bem esses ingredientes, ainda com o fogo desligado. Logo em seguida nós vamos adicionar 450 ml de leite, 250 gramas de chocolate nobre, precisa ser chocolate nobre, tá bom? Tô utilizando ao leite, mas você pode utilizar meio amargo também, não tem problema. Vamos misturar esses ingredientes ainda com o fogo desligado. Depois nós vamos ligar o nosso fogo e adicionar mais 50 ml de leite. Nesse leite nós vamos dissolver uma colher de sopa de amido de milho e uma colher de sopa de farinha de trigo. Assim que chegar nesse ponto, o nosso recheio está pronto. Nós vamos reservar em um recipiente e deixar que esfrie em temperatura ambiente. Para a nossa massa, nós vamos precisar de 4 ovos inteiros, 150 gramas de açúcar. Nós vamos misturar bem esses ingredientes até que ele fique nessa massa mais esbranquiçada e dobre de volume. Assim que chegar nesse ponto, nós vamos adicionar 100 ml de água e 50 ml de óleo e vamos bater mais um pouco. Logo em seguida, nós vamos adicionando as 150 gramas de farinha de trigo aos poucos e bater também. Depois, nós vamos adicionar uma colher de sopa de fermento em pó químico e vamos misturando lentamente com o fouetzinho da batedeira mesmo ou com uma espátula, alguma coisa que você tenha aí na sua casa. Depois nós vamos adicionar essa massa à nossa forma e vamos levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 30 a 35 minutos ou até que você espete o centro do seu bolo e ele saia com o palito limpo. Para o nosso recheio de creme branco, nós vamos precisar de uma lata de leite condensado, 200 ml de leite de coco, 2 colheres bem generosas de leite em pó. Nós vamos misturar e levar ao fogo. Assim que levantar a fervura também, nós vamos adicionar 100 ml de leite. Nesse leite, nós vamos dissolver também uma colher de sopa de amido de milho e uma colher de sopa de farinha de trigo. Vamos continuar misturando. Assim que chegar nesse ponto, é porque o nosso creme já está pronto. Nós também vamos levar para um recipiente e deixar que esfrie em temperatura ambiente. E aqui tá a nossa massa, nosso recheio de chocolate super cremoso. Olha só a consistência. Eu coloquei um plástico por cima para que não crie aquela película em cima do nosso recheio. Aqui tá o nosso recheio de creme branco, muito gostoso também, super cremoso. Eu esqueci de mostrar pra vocês, de gravar pra vocês, na verdade, o bolo assim que ele saiu do forno. Quando eu lembrei, eu já estava na montagem, mas eu decidi continuar gravando. Então, eu parti o meu bolo em 3 discos de massa. Parti 2 vezes, me renderam 3 discos de massa. Eu monto ele na forma mesmo, né? Coloco um plástico embaixo e vou montando o bolo na forma para que ele fique bem estruturado, fique bem certinho. E aí eu coloquei o primeiro disco de massa, umedeci, vim com uma camada generosa de recheio de creme de chocolate. Vim com o segundo disco de massa, umedeci também e vim colocando o creme branco. Sempre umedecendo para o seu bolo ficar bem molhadinho. Eu umedeci com uma misturinha de leite com leite condensado. Aí eu vim com o creme branco, fiz uma camada bem generosa também. Lembrando que a gente vai usar o nosso recheio também para fazer a cobertura do nosso bolo, né? Então, você não utiliza ele todo aí no seu recheio. Aí, eu fechei a massa e vou deixar ele na geladeira por volta de no mínimo 4 horas. O meu ficou de um dia para o outro, mas se você tiver com pressa, umas 4 horas já é o suficiente. E aqui tá o nosso bolo, eu vou desenformar eles. O plástico é justamente para esse momento da gente desenformar com mais facilidade. Desenformei nessa forminha que eu já tinha aqui em casa mesmo. E olha só como ele fica super estruturado, bem bonitinho.
para facilitar a hora que a gente for cobrir com a nossa cobertura, que também é a mesma do recheio. Eu vim passando uma camada do recheio de chocolate em volta de todo o bolo. Depois eu dissolvi um pouquinho do creme branco com um pouco de creme de leite. E eu vim colocando nas laterais para que ele fique escorridinho nas laterais. Ele tem que ficar um pouquinho grosso também para não ficar aquela cobertura fluida demais, para ficar mais bonitinho, né? Eu prefiro dessa forma. O restante eu passei cobrindo em cima do bolo. Parece que vai ficar uma merda, mas no final dá certo. Já com o bolo todo coberto, eu comprei uma caixinha de morango para fazer na nossa cobertura para deixar mais bonitinho, mais arrumadinho. Essa primeira volta que eu dei fazendo esse círculo, eu cortei os morangos ao meio. E aí eu fiz um círculo e depois eu preenchi o centro desse círculo que eu fiz com os morangos cortados com morangos inteiros. Gente, fica muito lindo. Olha só como fica bonitinho. Não sou nenhuma boleira, nenhum especialista, mas para um aniversário dava para passar, né? Então, se você tá querendo fazer aquele aniversário, alguma comemoração, e aí a grana tá curta, ou você gosta de fazer assim como eu, é uma dica muito boa. Eu vou tirar uma super fatia para vocês babarem junto comigo, porque esse bolo ficou maravilhoso. Sim, gente, porque eu tô editando esse vídeo, mas babando, porque o bolo já acabou e eu estou editando agora. Mas fica muito bom, todo mundo consegue fazer, é uma dica super válida, muito fácil. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já se inscreva no canal, já deixa o seu like, já ative as notificações para as próximas receitas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.